Olá pessoal, eu sou Edna Lins, artista orientadora das oficinas culturais da Fundac. E agora a gente vai dar continuidade, né, com as cores, né? E eu quero apenas elucidar que nós estamos fazendo um quadro que não é acadêmico, certo? Por que não é acadêmico? Ele, geralmente, nesse mundo moderno que nós estamos, o que prevalece na pintura, você tem que fazer algo moderno para poder sair daquele campo duro, né? Um traço duro, uma cor dura. O que é um traço duro? É você, você deixar como se fosse filete. Você pode usar filete em quadros modernos onde precisa pôr filete. Ele geralmente não é acadêmico, porque se você usar um filete, aí ele vai para pano de prato. Ele fica ao nível do pano de prato. Outra coisa, gente, a arte, ela não veio, ela não está aprisionada em compartimentos estanques, ou está em tempo real. A arte, ela é viva. A função da pintura, ela é mais do que terapêutica, né? Ela mexe com o seu sensório. E quando você tem problemas, quando você tem um tipo de uma neurose, falando em neurose, né, o Freud, ele no século XIX, o Freud, ele pegou as angústias do ser humano, depressões, né, e ele mexeu, porque ele também pintava em horas vagas, né, então ele aconselhava aos clientes um tipo de de você ocupar a mente com piano, com arte, né? Você ir para o mundo subjetivo da arte, né? Enquanto você está na superfície das coisas, superfície, por quê? Porque geralmente todos nós andamos na superfície. Por exemplo, o imediato da vida, né? Você procura o imediato, né, para a sobrevivência. E aí então a vida fica um malogro. Aí você logo cedo se casa, né? E aí depois vem os filhos, e com isso você esquece aquela parte, principalmente a mulher, né? Ela casa, fica com aqueles, né, com todo aquele lote, né, com aquele pacote, né, de criação de filho e tal, e de repente ela esquece. Aí quando os filhos casam e saem de casa, que essa pessoa ela vai achar que falta alguma coisa para ocupar o espaço dos filhos que já pais foram estudar fora e continuar uma outra vida. Então, a arte ela é de uma importância muito grande, não só a pintura, a cerâmica, o piano, né? Qualquer órgão que você toca, para a vida ficar amena, né? E você se sentir dentro de uma situação universal de bem-estar, né? Então, como eu falei, a arte não está aprisionada em gavetas a priorística para poder ser observada quando abrir uma gaveta. Vocês entenderam o que eu falei.
Então, e eu estou fazendo aqui uma composição floral baseada, ela é moderna, porque praticamente ela é como se fosse uma arte escorrida, né? Então, aí eu vou ensinar como, geralmente você faz a primeira mão, né? Como nós fizemos aqui, e a segunda mão você pega uma espátula para poder você fazer o efeito, né? E outra coisa, não é muito que você vai usar. Você vai usar a espátula apenas para dar um efeito moderno, né? E à medida que você vai trabalhando com ela, você tem cuidado para você não exagerar. Eu já perdi muitos quadros meus, né? Na hora que vai puxar a espátula, porque ela dá uma vastidão maior do que o pincel. Mas ainda nós vamos usar o pincel com a espátula. Então, aí, por exemplo, nós estamos fazendo uma composição baseada no mundo contemporâneo. Você, por exemplo, os quadros do passado, os quadros de Monet de flores, né? As ninféias que eram aquelas, tipo, águas vivas, né? Que brotavam uma flor, um lilás, né? Que é muito peculiar do Monet. E o Monet, ele usava, todo mundo usa uma espátula, mesmo que você não perceba. Usar espátula na pintura vem da Idade Média. A gente acha que tudo vem da agora, não. A espátula, e não é só esse tipo, tem espátulas com vários modelos, né, de pintura, para que você faça uma manifestação artística elaborada. Porque, para começar, você vai ter, por exemplo, uma sensação de que você está trabalhando com um pincel, né? E só que esse pincel, ele é estranho porque ele dá cortes, né? Ele corta a determinada cor, ou então invade a outra cor. Então, dá segmentos maravilhosos, né? E nós vamos começar, por exemplo, dando um segmento nesse azul. Eu vou pegar uma ponta de branco e um nada de azul. Lembre que nós estamos fazendo um quadro contemporâneo, né? É muito contemporâneo o quadro que nós estamos fazendo. Por exemplo, na pintura tem as escolas, por exemplo, esse quadro, ele foi usado, não esse modelo, né, de flores, ele foi usado muito na Idade Média, né? E depois todo o cotidiano da arte, no princípio, né, da Idade Média, ele era todo, ele era acadêmico na sua totalidade. Por que acadêmico? Porque eles tinham tempo, né, gente? Por exemplo, uma artista, e eles trabalhavam geralmente, eu estou com a paleta de tintas, né, acrílicas. No mundo medieval, a tinta acrílica não existia, porque eles usavam muito o óleo, e o óleo
É claro que dá, por exemplo, um corte, uma textura diferente da acrílica, mas no mundo moderno dá pressa. Nós temos pressa, nós estamos numa plataforma sempre de pressa e tudo que nós fazemos baseia nesse cotidiano quase que imediato. Então, nós praticamente, a gente trabalha com o lado agora contemporâneo. Nós vamos finalizar e vamos dar seguimento à outra aula. Ok.